Olá, tudo bem? Eu queria que você ficasse nesse vídeo, não mude esse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Muitas das vezes você tem passado por prova, por algumas situações na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar. E às vezes até mesmo você pode estar dizendo assim, Deus ele se esqueceu de mim. Ou talvez você pode estar pensando assim, Deus ele não faz mais milagre. Mas eu quero contar para você, compartilhar com você de algo que Deus fez sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Eu tinha uma empresa, eu tinha mais ou menos uns 22 funcionários que trabalhavam comigo nesta empresa e eu era bem sucedido, sabe? Tinha meus carros, meu dinheiro, saía para alguns restaurantes no final de semana, levava os meus filhos, a minha esposa para poder almoçar fora no final de semana. E uma certa vez a minha empresa quebrou. E eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei nas coisas de Deus, no poder de Deus. E então, como a minha empresa quebrou, eu fiquei desempregado. Começamos a passar por prova. E a minha casa é um sobrado. E há um tempo atrás eu estava fazendo uma reforma e ficou mais ou menos uns 5 carrinhos de concreto lá no fundo da minha casa. E um ano desempregado e quase todos os dias a minha esposa falava para mim assim: meu bem, tira de lá aquele concreto, tá feio aquele resto de entulho e joga fora, tá feio aquilo lá. E eu não tinha nem vontade, desempregado, sabe? Não tinha vontade de tirar aquele entulho lá do fundo. E o que acontece? Quando foi um dia de domingo, eu estou em casa e os meus filhos começaram a lembrar, né, que a gente saía, que a gente comia um frango assado muito gostoso, um lugar que a gente frequentava, tomava Coca-Cola, tinha um pãozinho que eles servia junto lá. E era muito de bom, sabe? A gente sentava no domingo e comia aquele frango, comia aquele pãozinho, aquela Coca-Cola gelada. Era um tempero muito bom. E o que acontece? O meu filho encheu a boca de água, de vontade de comer daquele frango. Mas a gente não tinha dinheiro. Eu estava desempregado, as minhas condições estavam pouco. E o meu filho chegou para mim e falou: pai, eu estou morrendo de vontade de comer aquele frango assado que a gente comia. E estava eu, os meus filhos e minha esposa na cozinha em casa, na parte de cima da casa. E naquele momento os meus olhos encheu de lágrimas. E para que eu não chorasse na frente dos meus filhos, o que eu fiz? Eu desci as escadas, fui lá para o fundo e olhei para aquele monte de concreto, para aquele monte de entulho. E falei: vou tirar aquele entulho agora. Aí eu peguei uma pá, peguei um balde, enchi o primeiro balde e fui lá fora onde tinha uma árvore e coloquei lá. Eu falei: eu vou colocar lá porque quando tiver um dinheirinho, eu pago para algum carreto tirar e levar embora, né, de lá aquele entulho. E fui carregando. Quando chegou no último balde que eu estava tirando, que eu coloquei a pá no entulho, eu vi um papel amassado, embrulhado. Quando eu catei aquele papel, abaixei, peguei, eu fiquei curioso de saber o que era, que eu desamassei aquele papel, era uma nota de R$ 50. E aquela nota estava toda embolorada, toda mofada. E naquele momento, eu comecei a adorar o nome do Senhor. Eu glorificava o nome do Senhor. E eu dei um glória a Deus bem alto. A minha esposa e os meus filhos desceram. E naquele momento eu falei: olha, eles falaram o que aconteceu. Eu falei: olha, a provisão de Deus. Achei uma nota de R$ 50, toda embolorada no meio do concreto. Coração de pai, coração de mãe. Dói muito quando o filho pede algo e a gente não tem, né? Mas Deus mudou a provisão naquele momento. Eu falei para o meu filho mais velho: vai até o mercado, compra o pão, compra o frango e a Coca-Cola. E ali ele foi e comprou o pão, a Coca-Cola e ainda sobrou um dinheirinho. E nós sentamos na mesa e nós glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus. Então eu quero dizer para você: creia no milagre. Se você está esperando um milagre sobre a tua vida, creia. Porque Deus ele é Deus de milagre. Você pode até estar passando prova hoje. Você pode até estar no deserto hoje. Mas saiba de uma coisa, que Deus ele não te abandonou. Deus ele está olhando para a tua família, para a tua vida. Creia somente nessas palavras e reflita. Porque Deus ele ainda tem poder para poder fazer esse tipo de milagre. Amém?